Você sabe o que significa fascismo? Ou você fica repetindo por aí sem saber o que você está falando? Nossos governantes atuais são fascistas? Bom, hoje a gente vai falar sobre o fascismo. O que afinal de contas é isso? O fascismo surgiu na Itália após a Primeira Guerra, na época do Mussolini. E ele tem como característica ser um regime ditatorial e militarizado. Ele também é considerado de extrema direita, mas ele tem características de direita e de esquerda. E isso tudo eu vou explicar para vocês na descrição desse vídeo, porque vai, além de constar todas as características para você poder fazer uma análise, eu também vou explicar em que pontos ele é de esquerda e em que pontos ele é de direita. Mas o que importa para a gente saber mesmo sobre o fascismo é que no Brasil não existe nenhuma possibilidade de um regime fascista se instalar. Ah, mas por quê? Porque nós temos uma Constituição democrática, porque os brasileiros já aprenderam o valor de serem livres e porque o STF defende a Constituição. Então, qualquer ato considerado fascista, qualquer ato ditatorial ou qualquer ato que atinja ou seja contrário à Constituição vai direto para julgamento do STF. E lá, com certeza, eles vão corrigir. Então, a ideia de que a gente possa ter um governo fascista cai por terra. Na verdade, não passa de conversa ou da oposição querendo atacar o governo. Bom, mas Bolsonaro, você vai ler na descrição ali algumas características e você vai dizer, não, mas o nosso presidente tem características fascistas. Bom, ele é um militar de carreira, portanto, ele vem com essa cultura dos militares. Isso está errado? Claro que não. Qual é o problema dele ser militar? O PT era comunista e socialista, então onde está o problema? Cada governo tem suas características. Até aí tudo bem. Nós temos uma economia mais liberal, nós estamos tendo a proteção dos direitos da população na Constituição, então eu não vejo como que a gente possa ter um governo fascista. O que nós temos, uma dificuldade muito grande no nosso presidente, é a dificuldade de comunicação. Ele tem dificuldade de se expressar, porque ele diz o que ele pensa. E muitas vezes os nossos governantes, para não dizer o que pensam, eles mentem. Então o que você prefere? Alguém que diga o que pensa e aí você possa definir exatamente o que ele é, o que ele não é? Ou você prefere daqueles que ficam enrolando, dando um sorrisinho, sendo simpático e por trás está roubando o povo? Então a gente tem que fazer um critério de análise. Eu não defendo nenhum, não defendo nenhum outro, mas eu analiso o perfil. Nós temos um presidente que não é perfeito, como nenhum foi até hoje, mas que está tentando acertar. Tem bons ministros, tem uma equipe de governo funcionando, algumas falhas, e ele tem algumas dificuldades, ele sempre disse isso desde o começo. Então a gente precisa observar isso antes de sair atacando. Ah, porque ele é fascista. Não fica repetindo o que você não sabe. Não é porque um artista sai falando na TV, porque ele é da oposição, porque ele gostaria que o governo da oposição estivesse no poder, que você tem que repetir também. Você tem que entender características. Se houvesse sim, se o governo atual estivesse atacando, afrontando os direitos fundamentais do povo que estão na Constituição, que são democráticos, aí sim nós estaríamos diante de uma situação de fascismo, mas não é o caso. O Brasil, graças a Deus, vive um regime democrático. Nós temos que aprender a respeitar a nossa Constituição, então essa ideia não tem como colar. Vamos esquecer isso e vamos olhar a gestão. O que os nossos governantes estão fazendo atende à gestão pública? Está sendo direito de todos, educação, saúde, transporte, lazer, cultura, tudo isso precisa ser visto. É isso que importa para todos, ricos e pobres. Nós fomos por anos educados para termos duas classes, os pobres e os ricos. E nós não nos tratamos com igualdade. O que dá igualdade para as pessoas são as oportunidades. Ter saúde, educação, oportunidades de emprego vão igualando as pessoas. Claro que sempre vão ter aqueles que têm mais e os que têm menos, mas o tratamento do povo tem que ser de forma igualitária. Então esqueça esses conceitos. A gente vai tratar todos eles, o comunismo, o nazismo, o fascismo, para você entender o que é um e o que é outro. Porque existem governos que ainda têm uma tendência a falar sobre isso. Mas isso, eu vou dizer para vocês, é coisa do passado. O que a gente tem que olhar é a gestão democrática. Então vem comigo, compartilha esse conteúdo, me acompanha no Facebook, no Instagram, no YouTube e vamos tentar mudar o nosso país para melhor.